dia, audiência do IPLD. Meu nome é Adilson Lobato, eu vou ser o condutor da nossa conversa de hoje. Em seguida, eu apresento os nossos colegas panelistas. Em nome da diretoria do IPLD, na pessoa da doutora Andréa Vargas, sua presidente, Daniela Outsourcing, seu CEO, Luiz Ramiro, saudamos os colegas profissionais de PLD FTP, de compliance, de risco, do jurídico e das demais áreas que se dispuseram a investir uma hora do seu dia para ouvir especialistas de primeira linha debatendo nesse nosso webinar, que tem como título Terceirização Estratégica como Vantagem Competitiva em PLD. Inicialmente, a pedido da coordenação, vou dar alguns avisos pontuais para a organização do nosso webinar. Vocês poderão participar, por favor, enviando perguntas que a gente vai encaixar ao final do evento. Essas perguntas poderão ser feitas através da aba Q&A, também conhecida como Q&A, aí no rodapé da nossa tela. Para receber o certificado, né, nosso evento terá um certificado de participação, será necessário preencher a pesquisa de satisfação, que será enviada por e-mail logo em seguida ao evento. E a gente informa que o IPLD está tendo o carinho conosco de disponibilizar um e-book, né, material rico, um e-book sobre o tema do nosso webinar, e ele vai ser possível de ser acessado ao final do evento de hoje, através do QR Code que aparecerá na tela, e quem não conseguir capturá-lo ao final do evento vai receber um link no e-mail também, que possibilitará a baixa desse e-book. A gente tem como objetivo, a gente vai ficar feliz se ao final do evento conseguir atingir esses objetivos, analisar em que medida a terceirização pode contribuir para a maior eficiência do processo de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a gente nota que esse webinar, diferentemente dos usuais, ele sai de uma discussão prática, técnica, né? Os anteriores foram assim, do IPLD, e parte para uma discussão estratégica, né? Como trazer, como lançar mão dessa possibilidade que é a terceirização como uma estratégia para melhorar o processo de PLD, o programa de PLD das instituições, entidades, operadoras de aposta e por aí, e os demais pessoas obrigadas à lei de lavagem de dinheiro. Discutir como a terceirização pode fortalecer a governança e propiciar vantagem competitiva, debater os limites regulatórios da terceirização, aí tendo como referência a recomendação GAFI 17 do GAFI, ou seja, o GAFI já prevê essa possibilidade de terceiros apoiarem as instituições, explorar os desafios para a implantação da terceirização. Espera aí, se está aí, por que todo mundo não lança mão? E refletir sobre as responsabilidades decorrentes da terceirização. Terceirize de pronto, não. A gente sabe que os reguladores brasileiros têm o cuidado de pedir a indicação de um diretor, que, na verdade, ao final das contas, é quem responde pelo programa, e ele endereça muito bem. Você quer ter um terceiro? Ótimo. Né? Não, com isso, você não vai se eximir das suas responsabilidades. Para nos ajudar nessa discussão, a gente tem aqui conosco a doutora Pedrina Braga. A doutora Pedrina é advogada e economista com MBA em Gestão de Operações e Serviços pela USP, pós-graduação em Marketing pela SPM. Possui ampla trajetória no setor financeiro e instituições de pagamento, com sólida experiência em compliance regulatório, riscos e governança. Atuou em empresas como Cielo Visanet, Santander, Logbank, liderando projetos estratégicos e de relacionamento. Tem experiência longa de relacionamento com o regulador Bacen. Atualmente é nossa vice-presidente de assuntos regulatórios e compliance da Pagos, associação dedicada à agenda regulatória e de inovação em meios de pagamento, e consultora para fintechs e instituições de pagamento. Ela mantém constante atualização profissional em regulação financeira, compliance e governança corporativa. Em seguida, a doutora Pedrina vai dar suas boas-vindas aqui à equipe, mas sinta-se bem recebida, doutora.
Estamos aqui também com o Dr. Renato Rezende, policial federal com vasta experiência em apuração de crimes de lavagem de dinheiro e infrações penais relacionadas. Chefiou o núcleo de análise de dados de inteligência policial da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros da PF, coordenou a Rede Lab, é um importante centro de produção de inteligência e diagnóstico de tipologias. A gente deve muito à Rede Lab. Foi laureado com o diploma médico COAF em 2021, honraria concedida a personalidades que se destacam na prevenção à lavagem de dinheiro no sistema financeiro, no âmbito brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro. É professor da Academia Nacional de Polícia e do Programa de Capacitação e Treinamento para Combate à Lavagem de Dinheiro, nosso conhecido PNLD. Além disso, é professor do curso de Investigação em Análise Financeira, entre outros. Atualmente é subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que é o regulador brasileiro de apostas por cota fixa. O nosso webinar ele se dá num cenário, né, o tema ele é trazido à baila por conta de um mercado que constrói dia a dia as suas defesas com relação à prevenção à lavagem de dinheiro, que traz novas pessoas obrigadas. Né? A gente tem recentemente as BETs chegando, a gente tem uma expectativa muito forte de que a regulamentação do segmento de prestador de serviços de ativos virtuais também saia o quanto antes. Mas a gente tem também, do outro lado, um aumento da complexidade, tanto operacional quanto desafios por parte do outro lado. Né? Quem é o outro lado? São os que promovem os ilícitos. A gente tem aí pelo menos duas grandes operações relacionadas a crimes financeiros no passado recente, aí há menos de 60 dias, que denotam muito bem isso. Quem não tem programa em pé, recurso suficiente para tocar esse programa, está absorvendo o risco. E lembrando que em PLD a gente não tem muito direito a ter apetite de risco. O apetite de risco ele é ditado pelo regulador quando diz: está aqui, a minha normativa é essa, gerencie risco, não assuma risco, porque isso pode ser não tão bom. Então, a gente vai ter também, norteando a discussão, recomendação 17 do GAFI, como eu já disse, e a percepção, ou tentar transformar a percepção de terceirização, tirá-la daquela visão antiga de reengenharia, corta, 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 entrega ganhos, né, o setor de compliance entregando ganhos para a receita final das instituições, para uma terceirização estratégica, uma terceirização que agregue ao resultado final. Agregue como? Barateando a estrutura, o custo de observância e, principalmente, reduzindo os riscos, reduzindo a possibilidade de multas. Né? Multa traz perda financeira imediata e perda reputacional no médio e longo prazo. Então, a nossa discussão ela vai ter esse foco. E, nesse sentido, já colocando a primeira questão e pedindo que a doutora Pedrina, primeiro, em seguida, a doutor Renato, já deem as boas-vindas e passem a abordar essa primeira pergunta, ela foca no seguinte cenário: a gente interage no âmbito Febraban, no âmbito Pagos, no âmbito outras associações, mesmo nos cafezinhos por aí, com profissionais de PLD alegando o seguinte: eu tenho boa vontade, eu quero fazer, mas eu não tenho. Em algumas vezes, eu não tenho nem o programa de PLD estruturado, em outras, está estruturado, mas eu não consigo tocar a minha demanda porque eu tenho pouca gente. Né? Essa alegação ela é comum e eu perguntaria para a doutora Pedrina: doutora, por que essas instituições têm esse cenário? Ou não tem o programa, ou tem o programa, mas não conseguem fazê-lo funcionar. Por que essas instituições, na sua visão, não lançam mão da estratégia, da terceirização como uma estratégia de gestão? Bom dia. Bom dia, Adilson, muito obrigada. É um prazer compartilhar com esse painel, um tema extremamente relevante,
né? Porque a terceirização em PLD, FT, não é apenas uma redução de custo, né? Quando ela está bem desenhada, ela acelera a execução, ela eleva a qualidade, reduz risco operacional, sem transferir responsabilidade final da instituição. Então, hoje eu falo sobre o fator, né? Que por que as instituições ainda não terceirizam? E essa fala que você trouxe, Adilson, eu vivenciei muitas vezes, e ainda ouço isso muitas vezes, né? Vivenciei na cadeira de responsável pela área, com uma equipe extremamente reduzida, em alguns momentos até uma eu-equipe, né? É aquela, aquela estrutura que você começa com um profissional. E por que tantas instituições ainda não terceirizam? Tem três fatores que eu avalio assim, que são os principais. Existe eu vou chamar de miopia, né? Que é o PLD, ele é visto como custo e não como, e não como risco estratégico. Então, esse eu acho que é um ponto importante nessa visão. É, existe um receio de perda, né, do controle também, né, de aquele que está terceirizando, né, olha, né, a minha operação ficará sob controle de uma outra instituição. E o terceiro item, um orçamento mal alocado. Porque como é visto como custo, né, você não tem um orçamento. Muitas vezes eu tive que absorver isso e vivenciar passar de pratinhos, né? Vamos fazer o pratinho passar para ver se eu consigo um orçamento, para alocar um orçamento adequado. Então, mas com governança, essa estrutura, né, considerando esses fatores, com governança, estrutura de decisão, SLAs, acordos de níveis de serviços e os KPIs, indicadores de desempenho, a terceirização era vir uma alavanca de qualidade e velocidade. E aí não então isso não pode ser uma barreira. Para mim, ela deve ser considerada uma ação estratégica importante para reenquadrar o risco estratégico como indicadores de efetividade, com tempos de onboarding, com percentual de reabertura, bom, enfim, tem controle, é possível ter o controle. O medo, né, da caixa preta, de você não ter o controle, ele cai quando o contrato ele define SLAs da terceirização, por criticidade, direitos de auditoria, evidências mínimas por caso. Então, existe a decisão final e o reporte, por exemplo, ao COAF, elas permanecem delegáveis, né? Elas permanecem com a instituição. Então, isso tudo com bom orçamento e informações, você tem uma capacidade elástica com os parceiros. E eu vivi essa experiência, né? Que eu implementei modelos por volumetria, faixas de riscos, redução de custos com previsibilidade. Então, esta visão, né, essa restrição e esta barreira que existe, né, considerando esses três fatores, eles são superáveis. Então, eu acredito e tenho a experiência, a vivência com este assunto e posso garantir que o resultado é bastante efetivo. Obrigado, doutora. Doutor Renato, sua saudação, e, por favor, se quiser complementar a resposta da doutora Pedrina, por favor. Obrigado. Cumprimentando a todos, bom dia. Bom dia, Adilson, doutora Pedrina. A doutora Pedrina praticamente exauriu o tema, mas eu preciso dar um passo atrás, Adilson, e retificar o meu currículo. Eu não sou subsecretário de monitoramento e fiscalização, senão eu perco o emprego hoje ainda. Né, eu sou coordenador geral de monitoramento de lavagem de dinheiro e afins. O subsecretário é o doutor Fábio Macorim, meu chefe direto, uma pessoa de extrema competência que poderia estar aqui da mesma forma e daria uma aula aqui ou uma palestra muito melhor do que a minha, certamente. Mas feito, então, a observação importante para que eu mantenha o meu cargo, sou coordenador geral e não subsecretário. Ah, eu acrescentaria o que a doutora Pedrina disse, a questão da segurança dos dados. Acho que existe ainda uma preocupação de você compartilhar o seu dado, o dado do seu cliente, das suas informações que são tão preciosas
ao operador, à entidade que quer terceirizar o seu serviço, e essa mesma empresa terceirizar esse serviço para diversos outros seus concorrentes. Então, isso também gera algum tipo de atrito ou de insegurança. Aí, como a doutora Pedrita já falou, Pedrita, desculpa, eu sempre chamo Pedrita, perdão, doutora Pedrina, o contrato e a qualidade, a certificação desse terceirizado vão fazer a diferença. No segmento de apostas esportivas, né, das bets, ou modalidade lotérica de apostas de cota fixa, é um segmento muito novo. E esse segmento ele já nasceu totalmente virtualizado, né? Ele é um segmento virtual. Então, a maioria dos prestadores de serviços também atuam dessa forma. E aí cria-se uma nova dinâmica entre esses prestadores e os agentes operadores, porque é um mercado em franca evolução, né, e muito novo. Então, também por causa disso, existe aquela dúvida inicial de quem está atuando nesse mercado. Mais uma vez, o mercado que tem 9 meses, que está funcionando a pleno vapor aí, depois da regulação, e há muita dúvida, realmente, de até onde ir com a terceirização, até onde o serviço pode ser prestado e para quem ele pode ser prestado. Então, perceba, existem diversas empresas muito qualificadas prestando serviço de terceirização no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro, do diligence, KYC, mas tem que ficar muito claro, né? Eu sei que a gente vai chegar nesse ponto. A responsabilidade é do contratante, do começo ao fim. E aí tem aquele risco também que a gente precisa lembrar aqui, e muitos não observam, isso é a prática e é preciso ser dito, né? A gente não veio aqui só para falar de coisas boas, mas também de alertar que vocês também precisam, quem contrata também precisa fazer a due diligence sobre o seu terceirizado. Então, essa é uma premissa indispensável. E aí, penso eu que isso, de alguma forma, pode ajudar ou emperrar a contratação de um terceirizado. Resumidamente, eu apenas acrescentaria aqui que procure empresas com certificação do setor, empresas que já tenham conhecimento. Não quer dizer que uma empresa nova não seja adequada, mas você precisa conhecer a fundo o que ela pode te entregar e qual a qualidade do serviço para que você possa fazer a avaliação do custo-benefício. Certamente, a terceirização é uma boa saída. Não vou dizer que é a melhor, quem vai defender isso vai ser a sua área de compliance, do seu operador ou da empresa que vai contratar, mas é com certeza uma boa saída e tem feito grandes trabalhos aí no apoio a quem precisa. Fantástico, doutor Renato, obrigado pela colaboração, né? Nossas escusas aí, especialmente a seu chefe, pela inversão aí, pela Não, de forma alguma. apropriação indevida do cargo. E eu queria aproveitar uma fala sua, né? O segmento de aposta de cota fixa, ele é o último a entrar para o baile, digamos assim, e ele entra, a gente tem a oportunidade de atender esse segmento e de verificar o quão profissional ele nasce. Ele nasce totalmente atento à captura de todas as experiências positivas do mercado. Os operadores estão indo lá fora e trazendo o que há de melhor na nossa percepção. A gente tem terceiros atuando no processo com uma capacidade de indicar eventual concentração de aposta, eventual aposta contra fluxo, eventual movimento ilícito sendo desenhado, ou seja, terceiros efetivamente contribuindo, e, lamentavelmente, algumas das operadoras ainda não acordaram que, para depois da aposta feita, ou do aporte feito, ou da retirada feita, tem um risco de PLD ali, e que outros terceiros poderiam ajudá-los a identificar e a reportar isso. Eu enxergo isso naturalmente como um negócio primeiro, né? Lógico, tem que fazer caixa para pagar o resto, né? Mas esse apetite muito grande, a gente vai ter uma questão logo adiante, né? Esse apetite e esse despertar para terceiros com expertise para ajudar no mundo de bets, e volto a dizer, o trabalho feito olhando com olhos de compliance é muito interessante e a gente espera e conta e tem certeza que a médio prazo vão enxergar também oportunidades que para compliance também outros terceiros poderão auxiliar. E falando em como esses terceiros podem auxiliar, a gente queria falar um pouquinho das dores, né? Normalmente o, o processo de PLD ele é enxergado pelo coração dele. O que é o coração dele? É o MSAC, né? O Monitoramento, Seleção, Análise e Comunicação. Ali se forma uma fila, e essa fila normalmente é o atestado de incompetência do gestor ou da instituição. No entanto, eu gosto de dizer que existem três filas. Uma fila é a de onboarding. O onboarding vai ter o feliz,
passou reto, o infeliz nega na saída e tem o desvio para a mesa. O desvio para a mesa é aquele que ficou no meio e que precisa de uma diligência. Esse desvio para a mesa normalmente pode formar uma fila e essa fila são dois problemas, né? Se já estiver operando é risco de compliance, se não estiver operando, você está perdendo receita. Então, uma fila no onboard. A fila do MSAC, que é conhecida, né? Quantos cafezinhos a gente vai e o colega fala para o outro: estou com 1.000 de estoque, estou com 2.000 de estoque. O que significa isso? Estou sentado em cima de uma bomba, né? E a terceira fila é aquela que está rodando, que a gente reza para ela não dar problema, que é a de atualização dos QIs, né? O QIC, QIP, QIP, QIS. A gente tem essas três grandes filas. Pergunta, doutora Pedrina, a terceirização poderia ajudar nisso, na sua visão? Sem dúvida nenhuma. Ela ajuda desde que separemos as atividades escaláveis, né? Então, temos triagem, checagens, atualização cadastral, do que é indelegável, como eu já citei anteriormente, que é a decisão e reporte ao COAF. Na prática, nós estruturamos esteiras, né, por criticidade, com SLAs e controle de qualidade. E aí vamos separar isso por filas, né? Ou por processos. N1, triagem, N2, investigação, e o fechamento, né, dessa análise. Então, o onboarding ele tem que estar. O parceiro executa a validação documental, listas restritivas, biometria. Nossa audiência aqui acho que conhece bem esse assunto, né? Prova de vida, triagem de risco, com os SLAs por criticidade, baixo risco, alto risco e a instituição ela mantém a governança e a decisão. Esse é o fator crítico de sucesso. Então, esses alertas que estão dentro do processo de triagem, eles vão descartar falsos positivos, vão enriquecer dados, vão fazer investigação e aí vão produzir um dossiê, né, de análise. E o fechamento e eventual comunicação com a AF são indelegáveis e essas evidências e trilhas elas ficam padronizadas. Então, os QIs, né, C, I, P, S, eles são recorrentes. São sprints, né, mensais que você pode avaliar e trazer o risco e evitar picos e fazer revisões por eventos. Enfim, existe aí um processo, uma geografia, uma exposição, né, que garante essa atualização. E dentro desses controles, você faz uma dupla checagem para os altos riscos, faz uma avaliação amostral, cria os dashboards e os painéis, né, com esses diferentes processos e traz esta velocidade, implanta essa velocidade para que esses profissionais, como você bem citou, né, que sentam muitas vezes em cima das bombas relógios, elas ficam desarmadas e eles consigam trabalhar com maior velocidade. Eu vivi essa experiência. Vivi a experiência sem a terceirização e com a terceirização. Então, esses indicadores foram marcantes e fatais, né, para a decisão da terceirização. Essa é a minha contribuição. Entendo que esse ponto das bets, né, das apostas de cotas fixas também, né, esse segmento passa por esses processos e eu tenho certeza, né, e tenho conversado com muitos profissionais do mercado sobre isso também, né, como uma experiência. Obrigado, doutora. Doutor Renato, por favor. Difícil falar depois da doutora Pedrina, mas é com orgulho que eu digo isso. Parabéns, muito bom dividir o painel com a senhora. Eu acrescentaria dizendo que a velocidade é essencial, mas ela não pode estar desassociada à qualidade. Investimento em tecnologia é essencial, mas é o olhar humano de quem conhece aquilo e se responsabiliza por aquela análise que deve ser o fiel da balança ao final. E muito me preocupa a mim e a todos os colegas que estão nos órgãos reguladores, no sentido de a terceirização não pode ser sinônimo
ressalte-se, eu entendo e reputo importantíssimo a terceirização para aquelas empresas que precisam da terceirização. Ou mesmo para aquelas que, em algum momento, não precisam dela por completo, mas necessitam de alguns serviços terceirizados. Isso é essencial. Isso vai dar agilidade, vai dar qualidade, isso vai dar uma atualização que você não teria condição de fazer intramuros. Então, a terceirização, se for uma opção, mais uma vez, se for uma opção do contratante, que o faça de forma adequada. Mas eu dizia que a preocupação é que terceiriza-se e o que o terceiro diz é o que é correto. Então, se vem uma sugestão de comunicação para o COAF, não basta ser uma sugestão de comunicação, ele precisa ter uma reanálise, claro, que com pontos muito bem alinhados dentro da sua instituição, para que quem decida pela comunicação seja o profissional da empresa responsável pela comunicação. Elas não funcionam estanques. Não, faz aí, a gente, no serviço público é muito assim, analisa aí. Analisei. Então tá ótimo, e manda para frente. O responsável não pode ser mero transportador ou transferidor de informações. A responsabilidade é dele. Meus amigos, eu chamo a atenção disso porque isso traz a segurança para a sua empresa. Isso traz a segurança para o seu emprego. O risco reputacional de qualquer empresa do segmento que está no artigo 9º da Lei 9613, ele é indelegável. É a sua instituição que está com o nome lá. Então, se você terceiriza o serviço e o seu terceirizado faz um bom serviço e você complementa de forma adequada, fique tranquilo. Ao final do dia, você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo. O diretor da empresa, o presidente da empresa, todos dormirão tranquilos. Agora, se você não tem a certeza de que aquela informação está sendo bem tratada, tenha preocupação. Por quê? Se um dia, por conta de uma falha, não estou falando da terceirização, estou falando do contexto. Empresa que contrata terceirização, devolução da informação e obrigações, compliance. Se o compliance da sua empresa não é bem feito, algum dia isso pode trazer um risco. O risco reputacional já existe, mas esse risco pode se tornar realidade. E ao se tornar realidade, imagina quem vai ser o responsável por isso. Você acha que vai ser só o compliance officer? Você acha que o presidente da empresa, o dono da empresa, vai olhar para você e vai falar assim: poxa, tá de parabéns no seu trabalho? Terceirizado, muito legal. O terceirizado vai sair do mercado, vai ter que mudar de nome, vai ter que se reestruturar, e aquela área de compliance, toda ela vai ser altamente impactada, sob o risco, inclusive, daquela empresa não se recuperar prontamente no mercado altamente competitivo, seja no sistema financeiro, seja no sistema de apostas, né? De segmento de apostas esportivas. Então, o meu recado aqui é: leve com seriedade isso, muita seriedade isso. Não simplesmente delegue, não simplesmente aceite. E da parte do terceirizado, também não simplesmente aceite prestar serviços para uma empresa que não se preocupa, de fato, com aquele serviço. Vale o preço ou vale o risco? Falei um pouco demais, o Adilson e Pedrina, mas é uma preocupação honesta que nós temos. Não estamos trazendo aqui nenhum ponto específico dizendo que está acontecendo no mercado, mas é preciso ser dito para que isso, se está acontecendo, seja harmonizado ou dificultado, e que quem de fato receba essa mensagem entenda que o trabalho de vocês é de extrema importância. Ele não pode ser apenas mais um trabalho, ele não pode ser só o conforme, ele tem que trazer qualidade, ele tem que trazer responsabilidade ao final das contas. Desculpa a extensão aqui, mas eu achei importante pontuar esses caminhos. Doutor, foi super oportuno. Eu tenho certeza que os nossos mais de 400 colegas na audiência, neste momento, entenderam a mensagem claramente, né? E aí a gente também tem consultores que eventualmente oferecem esse tipo de serviço, também entenderam. Um abraço aí. Se um afoga, o outro afoga junto. A responsabilidade de fazer bem feito, cuidar para que isso evolua de uma forma feliz, vale dos dois lados. E a gente vai ter uma oportunidade, inclusive, para falar um pouquinho mais disso logo adiante. Eu queria agora abordar um tema que a doutora Pedrina fez menção na fala dela anterior. Quem é dinossauro no processo aí, como eu, praticou compliance, PLD na forma de compliance até 2020. Falando do mundo Banco Central, a gente tinha uma bíblia chamada Circular Bacen 3461, a gente olhava para ela e fazia tudo que estava ali. Ela foi legal, ela promoveu a evolução, o amadurecimento do mercado,
No entanto, esse entendimento de que bastava estar em compliance acabou propiciando um outro problema que virou operação, né? O doutor Renato é da PF, eu queria conhecer depois quem é que dá os nomes bonitos das operações lá na Nós PF. temos um curso, uma cadeira na academia que é só para isso. Como Só batizar para conseguir operações. os nomes? Ah, fantástico. Aceitam pessoas de É fora para brincadeira, é aceitar? brincadeira. Então, até 2000, o foco do mercado era compliance. Chegava um time do DECON ou de outro regulador, chegava lá, aqui, ó, estou em compliance, ó, fiz. Em 2020, todos os reguladores fizeram a mudança de exigência, olhando lá para a primeira do GAFI, e passaram a orientar e a cobrar a abordagem baseada em risco. Né? Façamos pelo risco. Hoje, 5 anos depois, a gente chega, a gente bate em portas, a gente é procurado por instituições que não conseguiram fazer essa mudança ainda, elas continuam fazendo compliance, continuam. A gente olha o manual, está lá, exija isso, faça isso, monitore assim. Cadê o para alto risco? Cadê o para baixo risco? Ah, não, a gente faz assim. Por quê? Porque a gente não tem capacitação do nosso quadro para isso e, eventualmente, não temos nem quantidade de gente para fazer isso. Aí eu pergunto agora para o doutor Renato, primeiro, a terceirização poderia ajudar nisso, em fazer essa virada de chave, compliance e risco, Claro. preparar a instituição e aí muito até antes de assumir o serviço, mas fazer essa mudança de chave de cultura? Claro, o papel da terceirização não é simplesmente, penso eu aqui, e respeitando a divergência, mas eu acho que aqui nós somos unânimes nisso. O papel da terceirização, ela vai além de simplesmente prestar aquele serviço. Ela quer contribuir com o aprimoramento da empresa que a contrata. Não é isso? Então, assim, quando se pensa em contribuir com o aprimoramento da empresa que a contrata, independente do segmento, significa dizer que ela vai prestar o melhor serviço para aquela empresa, né? E do outro lado, a empresa tem que ter essa segurança de que a empresa que ela contratou é a melhor opção dentro das possibilidades que ela tem para desenvolver aquele serviço. Não, sem dúvida nenhuma, a terceirização é fundamental, especialmente para aqueles que não têm condições de desenvolver adequadamente um tipo de serviço. Gente, é como você hoje. Você pode ter uma empresa de qualquer que seja, de construção civil, mas você vai, às vezes, subcontratar, dentro, se permitido for, subcontratar especialistas na determinada questão. Por exemplo, de terraplanagem. Ah, sua empresa é muito boa de construção, mas vai precisar fazer a terraplanagem. Contrata, e da mesma forma nos sistemas obrigados, né, nos segmentos obrigados. E aí vou aproveitar aqui, Adilson, sem tomar muito tempo da doutora Pedrina, que vai me complementar muito melhor. Tem uma colocação de um colega que colocou assim: podemos designar um especialista de PLD para dupla checagem de eventuais comunicações? Buscando isso, é isso. A contratada e a contratante, elas devem trabalhar em conjunto. Elas não podem ficar separadas. Sim, né? Tem que existir alguém dentro da empresa contratante que possa fazer essa dupla checagem, né? E tem que ter um ponto, um canal de comunicação ágil com o terceirizado, para que isso aconteça em simbiose mesmo, né? Terceirizar não significa transferir a sua responsabilidade, significa dividir responsabilidade, sabendo que a principal continua sendo a do contratante. Adilson, eu acho que eu abordei o que você me perguntou, passando para a doutora Pedrina aqui, para que ela possa, com a maestria dela, complementar. 100%. Doutora? Obrigada. É, tenho pouco a acrescentar, mas uma vivência também. O parceiro, né, do terceirizado, ele traz é, uma qualidade, traz taxonomias de risco, traz tipologias, benchmarks setoriais que encurtam a curva. Então, esse benefício, né, de ter um terceirizado com uma avaliação interna de risco e matriz com workshops para identificar tipologias por produto, canal, cliente, geografia, com evidências e apetite ao risco definidos.
o que o Renato falou, que é uma gestão compartilhada, né? Tudo isso você vai dividir, dados, uso de séries históricas para calibrar os limiares e as segmentações, adoção de georreferência e regras sazonais. Tem tantos itens, né, que o parceiro, ele tem condições de oferecer, e também no sentido da capacitação, olhando as simulações, fazendo as simulações, né, junto com a transferência de formal de conhecimento para a instituição, né, que vai responder, que continua com a responsabilidade e que não terceiriza a responsabilidade, né, não existe terceirização de responsabilidade, né, existe aqui uma gestão sobre esse aspecto. E a governança que faz parte de tudo isso, que engloba uma revisão anual também da abordagem baseada em risco, com testes de efetividades semestrais, com relatórios e planos de melhorias contínuas. Isso aqui é um escopo, né, um esboço, né, que é importante para quem está, ou se já tem uma terceirizada, já está terceirizando, ou se vai contratar, que contrate isso, que efetive isso dentro de um contrato e regras, que isso Isso. é o fator que vai encerrar ou fechar com chave de ouro esse processo. Se me permitir, Adilson, complementar, é fantástico que a senhora falou, doutora Pedrina, assim, isso evita uma dependência excessiva do operador do terceirizado. Esse contrato deve ser feito de forma em que as partes estejam equilibradas. Imagina você, doutora Pedrina, Adilson, você contratar um serviço do qual você não pode se desvincular nunca, entende? Né? Então, assim, essa avaliação deve ser bem feita pró-contratante e em benefício também do contratado. Essa deve haver um equilíbrio, por isso a doutora Pedrina colocou e colocou muito bem a importância desse contrato ser muito bem elaborado, de forma que não se tenha uma dependência excessiva um do outro. Né? Um dia a relação pode acabar, e se ela acabar, não pode ser como o casamento que a esposa leva tudo, não é verdade? Ou hoje diferente, né? Que o marido leva tudo. Desculpa a brincadeira, peço desculpas aqui pela brincadeira se eu ofendi alguém, mas foi para demonstrar a importância do que a doutora Pedrina falou. Não, super, super oportuno. Acho que nesse quesito, nessa questão, né, a gente teve. Primeiro, quem gravou a fala da doutora Pedrina está com um checklist. Anotou aí, vai com muita propriedade conseguir conduzir seu relacionamento com o terceirizado. E aproveitando a fala do doutor Renato, né, a nossa experiência, quando a gente vai formalizar um contrato de terceirização, é, quais cláusulas dão discussão? Preço, lógico, né? O objeto em si e SLA. Essas três dão. A parte o pós, a parte de transferência de conhecimento, a parte de acompanhamento de serviço prestado não dá. Por quê? Então, provavelmente porque o profissional de PLD não despertou para isso. Ele tem uma dor, a dor dele é fazer rápido, fazer barato, porque o orçamento dele é curto, então ele foca ali. Na verdade, vale sim, né, discutir, levar para o papel o como eu agrego durante pós-terceirização, eu agrego conhecimento, obtenho transferência de tecnologia. Fantástico. Acho que essa questão aí, essa resposta de vocês valeu metade do preço do webinar aí, que é de graça, mas metade do preço já foi pago com ela. Eu vou falar, e sempre atento aqui ao nosso horário, sobre apetite de terceirização. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale falar mais um pouco ainda. Quando a gente faz uma abordagem, um olhar terceirizado, né, e aí olhando para a nossa realidade aqui e olhando para o mercado de uma forma geral, porque a gente interage com o mercado, a gente enxerga o seguinte: os nascidos digitais, já ditos aqui pelo Dr. Renato, né, as BETs, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, as fintechs, de uma forma geral, as bem administradas já acordaram para a oportunidade da terceirização. Em contraparte com instituições de tijolo e cimento, né, instituições mais tradicionais, que têm uma restrição, e aí nem entra no mérito forte, porque a gente tem muita gente grande digital e tem gente pequena que é de tijolo e cimento.
Na opinião de vocês, o que é que levaria a isso, doutor Renato? A piora do PCV, perdão, eu me Não, distraí não, aqui, peço desculpa. desculpas. Ajustando a pergunta, por que que o nascido digital, as fintechs têm um apetite maior por terceirização e as instituições que mais tradicionais têm Ah, uma perfeito. restrição maior, ou menos apetite, digamos assim? Acho que é cultural mesmo, é cultural mesmo. Antigamente você tinha a necessidade de embarcar dentro da sua instituição todos os serviços que você explorava. E o mundo digital já nasceu com essa segregação e de forma muito célere, isso dá velocidade, dá qualidade, de trazer para junto de você, ou seja, de quem está explorando determinada atividade, aqueles que podem complementar as suas expertises. Isso tem acontecido, meus amigos, no mundo do crime organizado. O mundo do crime organizado hoje, ele é terceirizado. Não pense você que a lavagem de dinheiro é feita por um contador dentro da instituição. Não é. Ele terceiriza os operadores que melhor sabem fazer a depender do tipo, da tipologia que ele quer fazer. Da mesma forma, o mundo digital já nasceu com essa necessidade de trazer para si, para perto de si, os melhores profissionais. E muitas vezes, e na maioria das vezes, no mundo digital, esse profissional não quer estar dentro da sua empresa. Ele quer te prestar um serviço na medida em que a competência dele lhe permite prestar esse mesmo serviço para outros. Então, isso é natural desse mundo e isso é bom, isso não é ruim. Né? O que a gente precisa ter, na verdade, é a identificação do profissional adequado, através da empresa adequada, para a prestação do serviço adequado. E aí, como a doutora Pedrina já falou, custo-benefício e todos aqueles serviços que agregam essa inovação. Mas eu vejo isso com muita naturalidade e penso que é um efeito catraca, não há volta. Você atravessou, você não consegue retornar. Doutora Pedrina? Tá no mudo, doutora. Está no mudo, doutora. Perdão, eu acrescentaria apenas que, como a minha vivência, eu tive instituições tradicionais e nessa última década em fintechs, né, instituições de pagamentos, é uma comunhão de cultura, né, bem citada pelo Dr. Renato, e arquitetura. Porque os nativos, eles já têm soluções instaladas via APIs e módulos, né, modulares. Os tradicionais ainda têm aquela versão às mudanças internas, né? Aos ambientes internos. E eu dou um exemplo, né, por exemplo, os nativos, né, tem os squads, né, os times ágeis e contratados, né, por módulo, que viabiliza já um plugin use, muito, sem perder governança. E a arquitetura também, né, de contratos modulares, né, que facilitam plugar células de PLD, atende o time to market, tempo de lançamento, foco em capacidade, resultado, não em headcounts. Então, tem isso tudo, né? Esse conjunto da cultura e da arquitetura é o que ainda traz aí né, uma barreira para alguns temas relacionados à terceirização. Fantástico, doutora. Mais um checkbox aí para quem está atento, anotar e praticar. Muito legal. Vamos falar agora sobre modelos, né? O mercado ele tem feito a oferta de alguns modelos de terceirização. Eu vou colocar dois aqui para a gente, doutora Pedrina primeiro, em seguida doutor Renato, por favor, falar sobre melhor, pior, o que agrega e o que agrega vantagem, que eventualmente agrega risco. Um deles é a terceirização do serviço. Toma o serviço, seja ele qual for, realize o serviço e me devolva o serviço para eu fazer a minha checagem aqui e dar por aceito e pronto, né? E o outro é me dê mão de obra, né? Eu não tenho na rubrica, digamos, funcionários próprios, eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro aqui em outra rubrica que eu posso contratar mão de obra, me dê mão de obra que eu vou gerenciar aqui. Aí a gente, sem querer queimar comentário, né? Mas o risco trabalhista a gente nem a gente pode falar dele, né, mas não é o mais relevante, é sim efetividade e qualidade da estratégia.
o que a vocês parece mais importante? É, terceirizar o serviço, né? A execução, a conferência, a checagem e a devolução para um aceite, logicamente, dentro da ótica da responsabilidade pela empresa contratante, ou recorrer a um headhunter, me dê 10 profissionais de PLD. Ele recruta, faz lá a checagem, né, o QI, recruta, entrega. Toma aí, me pague a fatura que é relativa às horas de trabalho, ou qualquer que seja ela. Qual é mais interessante, mais efetivamente colabora mais com as empresas? Por favor, doutora Pedrina. Entendo que essa análise é de cada instituição, mas eu tenho aqui as minhas contribuições e a minha experiência. Para picos pontuais, a alocação resolve. Para um resultado que ele é repetitivo, né, o processo terceirizado, com SLA e KPIs, ele entrega melhor. Então, pode ser que um processo híbrido seja recomendado. Então, um BPO, por exemplo, para o N1, para o N2, e o líder interno, ele retém, ele calibra casos sensíveis e faz a interface regulatória. Cria-se uma resiliência e acelera a maturidade. Mas nós temos que considerar que você pode ter alocação também, né, que supra as vagas dentro da instituição, que faz uma transferência de conhecimento. Depende aí de como é o contrato, como é que esse contrato ele vai ser efetivado, porque existem empresas que podem colocar o funcionário, alocar o funcionário e ele faz toda a interface, né, toda a transferência de conhecimento para a equipe interna, então não fica só com ele. Então, existe um misto, né, de processos ou de decisões nessa visão. Que não, eu acho que não existe aqui um certo ou um errado, aquilo que se aplica mais ou menos, né? Que se adequa melhor. Cada instituição precisa avaliar a sua cultura, avaliar aquilo que mais atenda às suas necessidades e terceirizar ou eu gosto muito do processo híbrido. Eu acho que ele traz uma vantagem, é uma experiência vivida na cadeira também como estatutária, né, que vi N situações, vivenciei N situações em que a posição, ou o processo híbrido trouxe um ganho gigantesco. O que Fantástico, falar obrigado, depois doutora. dessa explicação completa da doutora Pedrina? Apenas dizer que a terceirização serve também para isso. Pode ser feita uma terceirização, contratação de uma empresa de consultoria, por exemplo, para identificar a real necessidade do contratante. Se precisa do modelo A, se do modelo B, enfim, essa é uma decisão exclusiva do contratante. Agora, será que o contratante ele tem a capacidade de olhar para dentro e identificar a sua real necessidade? Pode ser aí o caminho inicial da terceirização, né? Uma consultoria para que possa auxiliá-lo na tomada de decisão. Mas, para além disso, eu queria destacar uma questão importante. A gente fala muito da terceirização como a prestação do serviço, né? Assim, você entrega um serviço para que ela preste para você e te acompanhe, seja intramuros, seja extramuros. Mas toda a regra de PLD, toda a política de PLD prevê que deva haver capacitação e treinamento das pessoas que atuam naquela área. Então, isso serve tanto para o contratante de estender as capacitações para o contratado, como do contratado de estender as capacitações para o contratante. O importante é a política de PLD deve ser contínua, os procedimentos devem ser contínuos. E a capacitação e o treinamento das pessoas que ali estão não podem ficar para trás. As novas tipologias do mercado acontecem instantaneamente. Então, na medida em que uma instituição reconhece e outra também, é importante se criar esse esforço, é importante se trazer gente com experiência nisso para a capacitação. E não há mal nenhum em se contratar uma empresa para se fazer a capacitação das novas práticas, das novas tecnologias, do que está acontecendo no mercado, para atualizar, mais uma vez, em alinhamento com a política de prevenção e procedimentos e controles daquela instituição,
que é dela e ela é responsável. Então, a gente não pode esquecer também dessa área que a terceirização pode e deve contribuir, que é a capacitação de quem trabalha no segmento. Sem falar no avanço tecnológico e a consultoria ou a terceirização que traz inovações tecnológicas seguras também é sempre muito bem-vindo. Fantástico. Com essa fala de vocês dois, a gente cobriu, né? Na verdade, nas falas anteriores, a gente cobriu aí 70% das questões que estão vindo da audiência, tá? Desde KPIs, SLAs, agora essa fala sobre o terceiro, contratar o terceiro ou o serviço do terceiro, são pontos que a nossa audiência levantou aqui, tem nos encaminhado. A gente tem uma questão agora, a gente já falou bastante dela, eu vou colocá-la para que vocês eventualmente possam complementar ou até dizer, não, acho que a gente já tratou. De novo, coração do programa é análise, é o Azinho ali do NSAT. O Bacen foi lá na 43, nos artigos 43 e 44 da 3978, deu o comando dele, os outros reguladores, eu entendo, que estão olhando lá para a recomendação 17 do GAFI e falaram ou não falaram nas suas normas, mas a gente olha o mercado. O mercado mundial, né, a gente vê quem atua no mundo inteiro, Big Four. Big Four está no mundo inteiro. Big Four oferece, né, o N1, o N2, né, a investigação de nível 1, que é aquela triagem básica, separação de falsos positivos, e oferece a nível 2, que são diligências mais aprofundadas, até a correlação das movimentações realizadas com eventuais tipologias conhecidas. Isto posto, né, o mercado brasileiro também oferece isso, não só Big Four. Isto posto, a participação do terceiro nisso, eu queria perguntar se vocês têm alguma coisa a complementar em relação ao que já foi dito, até para desmistificar, convencer, não é o caso, mas desmistificar e falar um pouco sobre a oportunidade do terceiro nesse momento. Né? Doutor Renato com certeza tem muita coisa capturada pelo Dr. Renato lá no Caso e Casos do COAF, né? A publicação do COAF, que, aliás, a gente está ansioso por ter mais uma atualização disso. Pegar aquilo e colocar na cabeça de um profissional recém-ingressado num banco, numa fintech, é muito difícil, porque ele precisa da poeira da estrada para internalizar aquilo, até para entender. Ele lê um caso daquele lá, olha e fala, não entendi. Eu entendi porque escreveram no final, mas eu não teria essa condição. E o terceirizado, por conta, provavelmente, seu histórico de mercado, seu histórico de ter vivido operações, N operações aí, que já aconteceram no passado recente, podem ter mais essa condição. Então, a pergunta é se vocês têm algo a complementar sobre a utilização, logicamente, lembrando, reforçando sempre que a responsabilidade é do contratante de topar aquilo e comunicar ou arquivar, consciente dos seus riscos, né? Como vocês enxergam a participação do terceiro, especialmente no N2? No N2, né? Na investigação um pouco mais aprofundada e até na estruturação de uma possível conclusão que depois tem que ser validada pela instituição. Por favor, doutor Renato, primeiro. Eu gostaria de fazer uma separação muito clara entre o papel de quem faz a comunicação, o tipo de análise que ele deve buscar, separando muito bem. Eu tenho 20 anos de experiência nessa área e já analisei muito o RIF. E você pega lá claramente comunicações muito bem feitas, em que o colega está tão empolgado do outro lado lá de fazer a comunicação, está tão empolgado que ele coloca coisa demais. Quando eu digo coisa demais, coisas que atrapalham, inclusive, extrapolam a atribuição dele. E tem aquelas comunicações que estão de menos, que ele poderia trazer mais elementos e não coloca. Então tem que ter um balanceamento nisso. Então o N2, ele não deve haver concorrência nesse ato. As empresas concorrem entre si, mas a prevenção à lavagem, prevenção à fraude, não deve haver concorrência entre eles. Então a gente sempre incentiva que haja um foro de discussão técnica para isso.
né? E esse foro deve ser num momento adequado, com as pessoas adequadas, em um ambiente adequado, de forma em que todos aqueles participantes daquele segmento, inclusive os terceirizados, devam participar para se atualizarem do que está acontecendo no mercado. Não adianta nada a empresa A que presta serviço para um saber tudo de um determinado modelo, mas ser carente num outro modelo de práticas de crime, por exemplo, que ele poderia estar analisando, e o seu concorrente sabe tudo. Então, assim, o que vai fazer a diferença? Eles, no mercado, vão oferecer serviços diferenciados, isso é óbvio. Mas, na hora de se atualizar, penso eu que deveriam deixar de lado a concorrência e trabalhar por meio do contratante para a atualização de todos. Então, eu diria que é importante a terceirização. De forma geral, eles têm mais recursos para fazer o N2, isso é verdade, mas isso não pode ser algo que deva ficar exclusivo para ele. Isso deve ser compartilhado com o seu contratante. E quando eu digo de mercado, o PLD ele se volta para a prevenção à lavagem de dinheiro para a sociedade e não para a prestação de serviço específico. Então, embora a expertise dele valha dinheiro, né, tenha um know-how dele que ele vai vender isso e é natural que ele venda, o que eu quero dizer é que, sem abrir mão do sigilo daquilo que ele faz e como ele faz, trocar experiências sobre novas tipologias, a exemplo do caso do COAF, penso eu que deveria ser algo espontâneo entre todos. E eu incentivo fortemente a fazerem isso. Aliás, quero anunciar a vocês aqui que para o segmento de apostas cota fixa, a gente pretende fazer ainda em novembro um seminário trazendo todas as pessoas envolvidas no PLD, seja terceirizado ou não, para discutir no ambiente fechado, abertamente, sobre as novas tipologias do segmento, para que todos possam colaborar para o sistema e não para si mesmos. Perdão a efusividade da coisa, mas eu vejo isso como um avanço de todos. Se a informação fica restrita, a gente não compartilha, a gente não faz uma boa prevenção. Não adianta nada uma instituição fazer uma excelente prevenção e a outra não fazer. Não é porque ela não quer, às vezes é porque ela não tem conhecimento. Então vai contratar aquela empresa? Tudo bem, contrate aquela empresa, mas aquela empresa em algum momento tem que dizer que ela sabe fazer. Foro como esse funciona para isso também. Fantástico, doutor Renato, excelente notícia aí, essa da sala de crise aí, ou, na verdade, a sala de debate para a BET, né, um segmento novo, tendo esse tipo de apoio é fantástico. E você que está ali pertinho do COAF, do SAAD, ali, numa oportunidade, fala, vamos atualizar o caso e caso, o mercado vai agradecer de uma forma, a gente sabe da dificuldade, né, dos trabalhos lá, que são muitos e pouca gente, mas é uma ferramenta de apoio fantástica, além de ser uma expectativa do GAFI de que o regulador. Adilson, queria dar uma notícia. Entre na página da RedLab. A RedLab fez um apanhado. A RedLab apoiou a avaliação do GAFI, né, do Brasil, e foi feito um material com todos os casos que foram disponibilizados por GAFI, lá na página da RedLab. RedLab, coloca RedLab, MJ, você vai achar, e tem os casos lá, mais ou menos no nível do caso de caso lá, explicando o que foi feito ali. E eu concordo com você, mas é porque também quando a gente divulga demais, a gente patrocina a prática do Acaba outro no lado, final. então tem que ter esse meio a meio aí. Tá certo. Obrigado, doutor. Excelente notícia. Doutora Pedrina, gostaria de complementar? Isso a acrescentar, né? A resposta, o Dr. Renato trouxe todas as questões relevantes. Eu só acrescentaria o que nós já falamos, que a terceirização, né, ela reduz o risco nesse ponto aqui de sanção, né, por atraso. Por quê? Porque a gente trabalha com priorização por risco. A gente prioriza por risco. E tem aí, vai ter uma capacidade elástica, controle de qualidade, robustos, o fechamento dos relatórios, né? Quando eu comecei a aprender a fazer o reporte ao COAF, né? E eu fiquei, às vezes, em alguns momentos, até indignada com a postura de alguns profissionais, falando assim, não, eu já fiz um relatório simples, já mandei. Falei assim, bom, então, mas do relatório simples, eles vão retirar o quê? Nada, né? Então, o reporte ele estava sendo feito mais para cumprir, né, uma obrigação sem uma. E aí eu digo que é a responsabilidade de É o que a gente da chama, doutora instituição. Pedrina, da comunicação defensiva. Eu fiz, É, mas não fez. Exato, Perdão me interromper, mas assim, exato. isso é absurdo. Eu fiz. Não, não fez. Não fez. É pior do que ter feito.
Exatamente, exatamente. Então, passar por esse, terceirizar com esta responsabilidade, N1, N2, fechamento, né, dos relatórios, esse comitê que é importante, né, para que o conhecimento ele seja compartilhado, e os controles que são absolutamente necessários, né, para todo esse processo. Fantástico. A gente está entrando no último minuto do nosso webinar, né? A conversa foi tão boa que eu mesmo fiquei aqui com duas ou três questões que eu gostaria de fazer, mas eu entendo que elas foram devidamente contempladas em perguntas anteriores. Eu queria agradecer e dizer, por exemplo, Luiz Leite nos apresentou perguntas sobre KPIs aí que a doutora Pedrina respondeu na sua fala. Ele também perguntou como garantir que a terceirização não se torne apenas um outsourcing de tarefas. A gente falou muito disso. A Elidiane Mota, Holanda, perguntou que exatamente é possível terceirizar. A gente falou isso de ponta a ponta do trabalho. A gente teve outras perguntas aqui de colegas como Lucas Medeiros, Joyce Sinatori, que foram contempladas no decorrer das falas. Fica uma última aqui que eu coloco e já pedindo a doutora Pedrina e o doutor Renato que na fala já se despeçam da nossa audiência, por favor. Que diz respeito, a pergunta é a seguinte: qual a importância de se estabelecer, por meio de regulação, práticas objetivas de compliance e TLD-FTT para empresas e profissionais liberais que atuam no processo? Traduzindo, deveria haver uma regulamentação para os terceiros que atuam, na opinião de vocês? Por favor, doutora. Eu entendo que ela já existe. Ela já está prevista nos regulamentos. A reciprocidade aí, o compartilhamento do risco está na cadeia produtiva inteira, né? Não se terceiriza a responsabilidade, nem e tampouco você fica limitado ao ambiente em que você está. Fala assim, olha, eu respondo pelo ambiente em que eu estou. Não, né? Então, já existe essa responsabilidade e ela está bem evidenciada nos normativos. Eu quero agradecer, né? Você pediu para fazer já o fechamento, né? Quero agradecer um debate riquíssimo. Estou à disposição. Quem quiser depois compartilhar e me acessar para qualquer dúvida, para as perguntas também, pode me encontrar nas redes sociais. Foi uma experiência valiosíssima e espero ter a oportunidade, né, de encontrar os profissionais em outros debates também dessa natureza. Muito obrigada. Doutor Renato? Obrigado. Eu assino embaixo o que a doutora Pedrina falou, já existem as normas, estão aí, e aquilo que não está na norma está na política de prevenção e controles da instituição que a contratou. Então, assim, para mim também parece ser muito evidente que não precisa de algo complementar. Queria agradecer, doutora Pedrina, foi uma honra participar com a senhora desse painel, doutora Adilson, foi uma honra, mas queria pedir um minutinho a mais da sua audiência aí para dar dois recados muito importantes, especialmente para o segmento financeiro e para o segmento de apostas de cota fixa. Para o segmento financeiro e de cota fixa, na nossa regulação, nós, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, nós estamos orientando os profissionais que atuam na área de prevenção à lavagem de dinheiro e compliance dos operadores de apostas. É o nosso momento de aproximação. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tirar dúvidas. Nem sempre a gente consegue responder de imediato, mas nosso papel agora é de orientação. Vai chegar o momento em que a gente vai ser o cobrador, o fiscalizador em cima. Não quer dizer que já não estamos fiscalizando, estamos, mas agora a gente entende que é mais importante a gente apoiar, esclarecendo e trazendo o conhecimento necessário para que não haja nenhum tipo de desconhecimento ou entendimento desconforme. Dito isso, o nosso maior problema hoje, meus amigos, não está no mercado regulado. O mercado regulado, a regulação é muito robusta e nós estamos fiscalizando. É claro que um ponto ou outro sai fora da curva e a gente vai agir com firmeza no momento adequado para isso. Mas o mercado não regulado, que são aquelas pessoas que não têm autorização, sejam físicas ou jurídicas, e que estão aí promovendo sites ilegais, já derrubamos mais de 15 mil sites ilegais
até julho desse ano, mais de 15 mil sites ilegais, e o dinheiro é utilizado em empresas nacionais. Então, existem intermediários, que a gente chama dos gateways, que estão recebendo valores desses sites ilegais e não pagam os consumidores que lá apostam, porque estão apostando em locais ilegais. É um antro de fraudes. É um antro de fraudes. Se você botar no Reclame Aqui, você vai achar 1 milhão de casos lá. Mas o que eu quero dizer? A responsabilidade do sistema financeiro em cumprir o artigo 21 da Lei 14.790 e da nossa portaria 566. Por favor, entendam, vocês são os nossos principais colaboradores para identificar e bloquear o recurso ilícito indo para essas pessoas. Por favor, se tiverem dúvida com relação a isso, talvez seja até um painel adequado para o IPLD em algum momento falar sobre a 566 e essa questão, que é muito importante. Nós estamos abertos e queremos colaborar com vocês também e pedimos a colaboração de vocês. Nos comuniquem conforme consta na portaria, na regulamentação. Dito isso, meu muito obrigado, desculpe pelo avançar do meu tempo aqui e para mim foi uma honra. Obrigado, doutor Renato. Excelente recado, super prático. Agradecemos aos colegas da audiência que ficaram até o final. A recomendação lá do QR Code vai aparecer em seguida, e do e-mail, da avaliação, a gente já deu. Doutor Renato, doutora Pedrina, em nome da diretoria do IPLD e da ML Outsourcing, a gente agradece muito a riqueza de comentários, de percepções e de dicas e orientações que vocês trouxeram. Foi muitíssimo produtivo, especialmente porque a gente conhece a agenda de vocês. Super concorrida. Lembramos que o IPLD tem promovido quase que mensalmente webinars sobre temas ligados a PLD, FTP, Compliance, Integridade, ESG, que se destacam pelo caráter prático. É assistir e aplicar. Sigam as redes sociais do IPLD e não percam os próximos eventos. Até a próxima e meu muito obrigado.